Então, seguindo a nossa entrevista aqui, a gente está com o Dr. Takeo, proprietário aqui do empreendimento Estúdio, né, que a gente vai gravar depois. Dr. Takeo, conta um pouquinho para a gente o que é, como foi sua jornada nessa questão do investimento imobiliário, né, como que as pessoas podem diversificar. Conta um pouquinho mais para a gente. Ok. Então, eu e minha esposa, a gente resolveu diversificar os investimentos na parte imobiliária por uma questão de segurança, né? Eu acho que investir em imóveis ainda é um referencial de segurança do capital, né? Investir em imóveis novos, né, na planta, é algo com risco, eu entendo que menor, porque o conceito da moradia ela já vai estar adequada ao comportamento do consumidor mais jovem. Então, existem formas da gente investir. Eu já tinha até então comprado algumas casas e fiz reformas para depois vender, mas acabou não sendo, foi muito desgastante. Então, numa fase da minha vida eu parei de fazer isso porque estava me atrapalhando minha jornada enquanto profissional da área da saúde. Agora, dos últimos 6 anos, né, um pós-pandemia, um pouquinho antes da pandemia e o pós-pandemia, eu tive a oportunidade de conhecer o serviço da Allstay e, num bate-papo com ele, pude entender um pouquinho mais sobre esse mercado do Airbnb. Isso me chamou atenção por conta do seguinte: ao invés de eu fazer um investimento numa unidade, num apartamento grande, que poderia atender a minha família, porque toda hora que a gente ia ver apartamentos para investir ou imóveis para investir, a gente pensa muito em atender o nosso consumo. Isso é verdade. Então eu tenho 2 filhos, né? Um menino de 11 anos, uma menina de 9, eu e minha esposa. Então, poxa, casa na praia, apartamento na praia, a casa a chácara, então, né? E o apartamento, a gente mora numa casa, mas sempre está acompanhando os apartamentos, porque a gente pensa em de repente ter essa facilidade do apartamento. Então a gente tinha uma forte tendência a olhar o mercado que atendia a nossa necessidade. Então eram apartamentos com uma metragem grande, né? E tendenciava sempre assim. E quando eu olhava o comportamento da família, ia também nessa mesma situação. Aí, conversando com o Fábio aqui da Allstay, ele me mostrou um pouquinho sobre esse mercado de locação. Percebi que eram unidades bem pequenas, e isso me permitiu enxergar o seguinte: ao invés de eu comprar um apartamento, com esse mesmo investimento eu poderia comprar 4 ou 5. E se eu precisasse me capitalizar novamente, esses imóveis de valor agregado menor, fica mais fácil da gente girar. Girar se precisar. E também a questão do colchão, né, financeiro. Exato. Então eu mantinha algumas cotas de consórcio que, quando contemplada, eu conseguia utilizar esses imóveis como um colchão também de capital de giro. Exatamente. Então eu consegui equilibrar, né, construir uma carteira de locação, né, que acredito eu que essa rentabilidade vai ser superior ao 0,6, 0,7, que o comportamento de locação tende a ir por essa linha, né? Com o trabalho da Allstay, porque daí eu não me incomodo, eu não teria tempo para isso. E pode ter mais de um, né, doutor Takeo? Porque quando tem alguém para cuidar, você pode ter mais de um aí, né? Exato, é uma oportunidade ainda escalável, Exatamente. né? Tenho o privilégio de morar na capital do estado do Paraná, que é uma referência no Brasil. Nossa cidade é um referencial de turismo. Exatamente. E também tem esse lance do turismo, né? Que o Fábio ganhou a cidade muito mais bem colocou. inteligente, a rota do turismo também foi muito importante para ganhar esse prêmio internacional. Então, doutor Takeo, doutor, e recomenda fazer investimento em imóveis, doutor? Recomendo, principalmente unidades enxutas, pequenas, né, que permitam fazer essa locação de curta temporada. Então, se atentar aos imóveis que existe um planejamento de segurança, né, como, por exemplo, as unidades já estarem preparadas para essa movimentação. A questão da geolocalização dessas unidades é um critério bem importante. Procurar
construtoras, incorporadoras sérias que consigam de fato entregar um padrão construtivo inteligente, eficaz, né? De não... Estudar um pouco, né, doutor, sobre com quem nós vamos fazer negócios, né? Porque existe casos e casos aí, mas acredito que quando a gente sabe escolher bem um parceiro de trabalho, uma boa incorporadora, tende a ser sucesso, né? Exatamente. E esse lance do consórcio é também muito bom, né? Muito bom, é uma forma também inteligente de adquirir. Quem já usa consórcio, a gente sempre fala, sempre é uma pessoa que sempre indica, justamente porque há quem ame e há quem odeie o consórcio, mas talvez porque não saiba usar de repente o consórcio da melhor forma, né? Essa unidade aqui, ela tá prontinha para ser alugada, né? E hoje eu fui fazer vistoria de uma segunda unidade num outro empreendimento, né? Então eu tenho ainda mais uns 90 dias. E a minha expectativa é o quê? Que algumas cotas de consórcio sejam contempladas e eu utilize até esse próprio capital para liquidar essa outra unidade. Exatamente. Né? Então, é uma forma de o próprio negócio ir, né, girando o outro. Exatamente. E quando essa carta está contemplada também, a gente sempre fala, o nosso cliente tem um poder de barganha a mais para negociar. Ele está com o dinheiro à vista, né? Então ele pode negociar um pouco melhor aí essa compra desse imóvel. E até minha filha, assim, eu mesmo com a minha esposa, tomamos o cuidado de decorar, de ver a questão do projeto, a gente não terceirizou nada. Eu quis fazer do meu jeito. E também porque eu consigo fazer compras inteligentes num custo mais acessível. Então eu consigo entregar um padrão de qualidade que eu sou exigente e num custo melhor, né? Aí minha filha, né, pequena ali de 9 anos, ela falou, nossa, eu vou querer morar nesse apartamento, tem coisa mais legal lá do que aqui em casa, né? Então, assim, a gente conseguiu proporcionar uma experiência, né, para crianças, assim, que quando eles vieram aqui, eles falaram, nossa, é só isso daqui, é pequenininho, mas é gostoso. E eles queriam passar uma noite aqui, né? Tipo, até parabenizando o doutor e a esposa, porque realmente ficou, né? O Fábio até citou. E isso faz diferença, né, Fábio, na hora de um executivo escolher um imóvel, tudo. Então, assim, a decoração ficou extremamente de bom gosto. E com certeza isso, né, Fábio, atrai a questão de diária. Né? Com certeza. No caso, o apartamento ele tem que estar bonito na foto, né? Então a gente vende a imagem. Então, e aqui tá realmente muito, muito bonito. E uma outra coisa que o Dr. Takeo comentou é que foi ele que escolheu, né? Foi para ele. Carinho, foi né? para ele. Então, assim, o que seria importante para ele numa viagem? Então, se o investidor pensar assim, o que eu vou colocar no imóvel para mim é dispensável? Como eu me sinto confortável lá dentro, né? Exatamente. Qual que vai ser a minha experiência se fosse comigo, né, doutor? Eu gostaria de ter uma TV, são quantas polegadas? Essa é de 50. 50 polegadas. Né? A gente Ou vai aquela mostrar cafeteira. aqui, né, gente, para vocês verem como ficou maravilhoso o local. Exatamente. São alguns detalhezinhos, assim, que, poxa, se eu estiver em Belo Horizonte, se eu estiver na Bahia, se eu estiver em Brasília, Rio de Janeiro ou São Paulo, é um padrão de unidade que atenderia. E assim, num curto espaço de tempo, às vezes até os filhos podem ficar junto, então fica uma relação custo-benefício de diária, assim, imbatível, né? Então não tem porquê. Né, e atende todas as faixas etárias de idade. E eu também, enquanto profissional da área da saúde, hoje em torno de 25% a 30% da minha clientela, eu trabalho principalmente com parte estética e implantes, o público vem para Curitiba para fazer esses tratamentos. Então, eu ter uma unidade para oferecer esse conforto, esse serviço para o meu paciente, também é algo bom. Né? Muitos são idosos, são pessoas que gostariam de vir para a capital fazer um tratamento, mas eles não têm essa vivência do trânsito entre um aeroporto, de uma rodoviária, ou até mesmo vir com carro próprio, mas se batem um pouquinho no trânsito. Então, eu incorporei dentro da minha clínica um serviço de concierge. Olha que bacana. Então, a gente faz os atendimentos remotos, né? A medicina, de modo geral, proporciona essas consultas remotas e a gente dá todo o suporte através desse concierge para que esse período de tratamento seja o mais adequado, né, para esse paciente. E aí ele vai chegar numa unidade onde a Allstate está
tá cuidando dos detalhes, eu vou conseguir deixar, né, um cuidado e um mimo a mais com a característica da minha empresa, da minha Isso clínica, mesmo. né, melhorando ainda mais a experiência dele e ainda ganhando com Olha, o real estate, olha né? que nicho bacana para os médicos, né? Que atendem pessoas de fora, Uhum. colocar mais esse serviço de concierge para deixar mais ainda a experiência agradável, né? Ainda vindo com o Fábio da OST, tem a questão da hospitalidade, né? Que vai ter o check-in, check-out, a limpeza, né, Fábio? Então, assim, é aquilo que a gente sempre diz, né, Camila? Procure soluções integradas, soluções inteligentes, como o Dr. Takeo está oferecendo, e procure profissionais também, como a FBCom, como as Soluções e Investimentos, que oferecem um suporte integrado do início ao fim da jornada, né, doutor? Porque quando o paciente, né, uma população sênior começa, ela já tem a dificuldade, né, doutor, de ter essa inserção na tecnologia. E parabenizar, né, Camila, o trabalho do Dr. Takeo por ter disponibilizado a unidade dele, que vocês vão ver o carinho, o zelo que tem aqui no empreendimento, né, o conforto, o aconchego que traz na questão da luz, né, dos pequenos detalhezinhos que a gente vai mostrar. É isso mesmo. Doutor Takeo, obrigada Eu que por agradeço. ceder esse apartamento gostoso de ficar, né, de estar. E o Fábio também, por contar um pouquinho aí de como hoje a gente pode contribuir com outros investidores a se arriscarem também no mercado imobiliário, porque é um mercado seguro, Não né? é um risco. Não é um risco, é verdade. Falei se arriscar, mas não é um Fazendo, risco. comprando com inteligência, com planejamento estratégico adequado, né? Procurando as soluções. Eu entendo que não É é um diversificando, risco, é na uma verdade. diversificação de forma inteligente, né? É um investimento sólido E que as seguro. pessoas, seguro, que as É. pessoas só precisam procurar os profissionais corretos para atender, né? Né? Rentabilizamos com o clube, rentabilizamos com o serviço, Exatamente. né? E se precisar de uma liquidez, a gente pode utilizar o patrimônio como um colchão Também. de garantia para levantar capitais, né? Então, Exatamente. poxa, é bem legal. Acredito que vou ter algumas unidades aí nos próximos anos. Bacana. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu.